Sejam bem-vindos ao Ideias Próprias, um espaço de debate semanal. Começo por agradecer mais uma vez aos nossos convidados, Dr. Miguel Lemos, Dr. Nuno Camilo e o Engenheiro Manuel António Ribeiro. Começamos então pelo primeiro tema, a falta de nadadores salvadores. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores indicou que no Norte estão 52% de nadadores salvadores por contratar. De acordo com a mesma federação, até o momento o Estado nunca legislou incentivos para a profissão nadador salvador. Começamos então também por o Dr. Miguel Lemos. Que medidas pode o Estado aplicar para incentivar esta profissão? Bom, muito obrigado mais uma vez pelo convite, cumprimentar também os colegas aqui do programa. De facto, antes das medidas, eu gostava de dizer que este ano há de facto um problema nacional relativamente à contratação de nadadores salvadores, o que faz com que, após a abertura já da época balnear, se verifique algumas praias do país, problema mais a norte, mas eu diria que é de norte a sul, em que pela primeira vez há alguns anos esta parte houve a necessidade de adiar o hastear de bandeiras azuis, em alguns casos. Houve a necessidade de colocar indicação de praias não vigiadas, esperemos que de forma muito momentânea e que se possa resolver esta questão, mas efetivamente isto é um problema que se coloca às praias portuguesas, em primeiro lugar, à segurança dos banhistas, e a norte, parecendo que não, é um problema de facto complicado, até porque, como sabemos, neste período da época balnear, enquanto não há as férias dos pais, há muitas colónias de férias das escolas que frequentam as escolas do norte, assim como, inclusive, também colónias balneares para os mais séniores, e, portanto, o facto de não haver em algumas praias do norte do país vigilância de socorros a náufragos por nadadores salvadores implica, de facto, uma gestão normal e tranquila da época balnear e implica a segurança dos banhistas e de quem frequenta as praias, nomeadamente esta população mais vulnerável, que é precisamente as crianças e os idosos. E, portanto, isto é um problema que me preocupa e daí ter lançado o tema para hoje, para debate, porque, efetivamente, este ano aconteceu aqui um conjunto de fatores que este ano acabou por desaguar num problema ainda maior do que nos anos transados. Portanto, estamos num período pós-pandemia Covid-19, onde os cursos de nadadores salvadores foram em menor número durante estes últimos 2 anos. Portanto, não houve cursos de nadadores salvadores, ou pelo menos não houve em número suficiente. Houve licenças que caducaram e, portanto, não houve possibilidade de as renovar dos próprios nadadores salvadores. Também houve aqui constrangimentos do ponto de vista do próprio calendário escolar, porque esta atividade é, grosso modo, salvaguardada por jovens estudantes do ensino secundário, ali do 11º e 12º ano, e principalmente jovens estudantes universitários. E, portanto, o período de exames é sempre complicado para recrutar nadadores salvadores. Portanto, de facto, foi uma mistura explosiva que fez com que o início da época balnear não contasse com o número de efetivos suficientes que as praias do país precisam. A Federação fala em 50 e tal %, não é? Sim, 52. Exatamente, o que é manifestamente preocupante e, portanto, a nossa esperança é que agora até ao início do mês de julho, agora final do mês de junho, início do mês de julho, até sexta-feira, a situação possa, de certa forma, normalizar. Temos indicações que a situação, pelo menos no que diz respeito a Vila Nova de Gaia, vai ficar resolvida com gestão, de facto, de efetivos e com a possibilidade de, a partir do dia 1 de julho, já haver novos nadadores que, entretanto, acabaram os exames e permitem reforçar o contingente, mas efetivamente é uma situação que é bastante preocupante. Bom, medidas. A atividade na nadador salvador é uma atividade que naturalmente é difícil de gerir porque é sazonal.
muito embora haja depois uma percentagem mais reduzida que tem trabalho durante todo o ano, nomeadamente os nadadores salvadores que fazem serviços nas piscinas públicas, nas piscinas privadas, nos ginásios que têm, portanto, piscinas. Os bombeiros? Os bombeiros também? Certo, mas os bombeiros, correto, embora a atividade de nadador salvador é uma atividade que, muito embora possa ser feita por bombeiros, o facto de ser bombeiro não significa que seja nadador salvador. Certo, ou seja, certo. Um bombeiro, para ser nadador salvador, tem que fazer o curso de nadador salvador e tem que ter a licença do ISN. Portanto, o facto de ser bombeiro não significa que possa fazer vigilância nas praias. Portanto, estava a dizer que é uma atividade sazonal e, por ser sazonal, é difícil de contratar com alguma estabilidade, porque efetivamente é uma atividade que, tirando o que eu estava há pouco a dizer das piscinas, é uma atividade para 3 meses, 3, 4 meses. E, portanto, é difícil profissionalizar a atividade. Mas, efetivamente, eu acho que se deve caminhar para um princípio de uma certa profissionalização, pelo menos numa bolsa de eventuais profissionais que possam ter ao longo do ano outra atividade, mas que efetivamente tenham aqui um incentivo maior para a atividade de nadador salvador. Porque, para além de ser sazonal, tem esta lógica muito de rotação. Portanto, o jovem hoje é estudante universitário, aproveita as férias do verão para ser nadador salvador e ganhar algum dinheiro. Mas depois, enfim, acaba o curso, vai trabalhar e deixa a atividade. Portanto, de facto, há aqui uma necessidade de legislar e de regular do ponto de vista da profissionalização da atividade, sabendo que é difícil, como eu estava a dizer, portanto, daí dizer-se que nunca foi legislado. Efetivamente é difícil legislar, porque é muito sazonal, mas isso tinha que se pensar numa solução para essa questão. E depois o grande segredo é efetivamente a questão dos cursos, porque tem que haver mais cursos de nadadores salvadores, tem que se permitir que haja mais cursos, que se possam ser, eventualmente, há uma solução para o aumento de cursos de nadadores salvadores, que é, eventualmente, rever as condições para o ISN homologar as piscinas e a formação de nadadores. Posso dar o caso de que, em Vila Nova de Gaia, que é um caso que conheço melhor, não é possível fazer cursos de nadadores salvadores nas piscinas de Gaia por 5 centímetros de água, portanto, ou 10 centímetros de água. Portanto, que é uma coisa que dificulta o facto de não poder-se fazer aqui cursos por 10 centímetros. Portanto, eu acho que tinha que se rever essa questão da homologação das piscinas. Eventualmente, enfim, é natural que se tenha que ter é óbvio que se tem que ter condições para a prática para a realização do curso e para que os jovens sejam expostos a condições que depois no mar terão. Mas quer dizer, mas eu não vejo qual é a diferença por causa de 5 ou 10 centímetros, até porque é numa piscina, não é águas abertas, portanto, enfim, eu acho que isso era uma situação que já vinha a resolver grande parte do problema, porque ia multiplicar o número de cursos no país inteiro. Portanto, essa era uma primeira sugestão. A outra questão da profissionalização, enfim, eu acho que realmente deve-se pensar e caminhar para esse princípio e depois, naturalmente, que dar maiores meios, através do ISN, atribuir mais meios às próprias associações de nadadores salvadores, ou associações, até algumas corporações de bombeiros que têm essa competência, mas efetivamente que as associações de nadadores salvadores possam ter aqui um certo músculo para deixar de ter esta perspectiva tão, eu não digo que seja, vou usar a palavra amadora, não é amadora na atividade que eles prestam, nem na ação que eles prestam, porque de facto é uma ação muito profissional e são profissionais nessa matéria, mas depois, enquanto instituição, acaba por ter muitas fragilidades, porque são associações que lá está, que só trabalham no verão, que têm aqui um caráter muito sazonal. Se houvesse aqui uma forma de muscular estas associações, através da possibilidade de atribuírem cursos, através da possibilidade de terem, eventualmente, outras ações durante o ano na área eventualmente, do socorro, enfim, não sei bem como, mas era, de facto, algo que se devia pensar, podia-se realmente criar aqui um contingente mais dedicado e que permitisse no verão não termos estes problemas. Portanto, mas deixava aqui realmente esta nota de enorme preocupação, que espero que para o ano isso possa ser resolvido, porque este ano foi efetivamente uma dor de cabeça. Exatamente, sim.
Doutor Nuno Camilo, então acha que pode passar então por uma das soluções pode passar então pela legislação e regulamentação da profissionalização de nadadores salvadores? Sim, isto é um tema bastante delicado. Primeiro porque estamos numa época balnear e muitos pais estão a trabalhar e têm os seus filhos em colónias nas praias, não é? Portanto, eu se calhar era capaz de ser um bocadinho mais acutilante do que foi o meu colega de painel, o Miguel, e diria o seguinte: acho que a Marinha tem recursos que poderia alocar nesta questão à praia, e sei que, do ponto de vista legal, não é a mesma coisa porque não tem a equivalência do Instituto Nacional de Náufragos, não é? Portanto, havia de haver aqui um ajuste. A outra questão é, um professor que leciona aulas de natação há mais de 10 anos, poderia ter aqui, num período transitório em que temos dificuldade de quadros, poder ser recrutado, mas não poderia estar sozinho. Teria que ter um apoio por parte dos bombeiros em que tivesse recursos aquáticos, entenda-se, os barcos, as motas de água, para poder ir em socorro caso fosse necessário. E vejamos que isto é um problema que não é um alarme social, longe disto, mas que pode ter repercussões se tiver grande buzz na imprensa. Porque nós somos um país essencialmente de turistas que também vêm cá durante as épocas balneares e, infelizmente, durante todos estes percursos, principalmente nas zonas de rio, acontecem muitos problemas e, infelizmente, há sempre mortes que nós vamos registando durante todo este período. Portanto, eu percebo que o legislador é um legislador muitas vezes rigoroso e os 10 centímetros parece-nos a nós ridículo, não é? Que é uma coisinha insignificante e na realidade a profissionalização é o futuro, porque nós quando olhamos e se queremos realmente ter pessoas competentes, pessoas empenhadas, pessoas dedicadas, nós temos que lhes dar meios, recursos e condições. É óbvio que isto é uma atividade sazonal, mas também há aqui outra questão, que é os operadores que neste momento estão a explorar as praias também não têm recursos financeiros com capacidade para poder investir e tornar-se uma atividade atrativa. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós antes chegávamos a uma praia e a praia tinha 50 barracas. E estas barracas davam um retorno financeiro para o concessionário que também pagava ao nadador salvador. E nós, quando olhamos, o que eles ganham está estagnado no tempo e não há uma evolução salarial. Portanto, deixa de ser atrativo. Porque eu recordo-me que há muitos anos atrás, quando estudava, tinha vários colegas que iam para nadadores salvadores porque durante a época balnear ganhavam muito dinheiro na altura. Mas era há 25 anos atrás. Portanto, aquilo que eu vejo também é que também essa profissionalização vai ter esta evolução também salarial e tornar mais atrativo. Mas os concessionários têm este problema, porque nós agora temos menos barracas para aluguer, não é? E o que temos é mais guarda-sóis e pessoas sem guarda-sóis e nas zonas que não são dos concessionários. Mas devo dizer que fico preocupado, eu também tenho filhos, e espero bem que a praia onde eles vão fazer praia este ano esteja salvaguardada para eu poder estar tranquilo e não estar todo estressado. Engenheiro Manuel António Ribeiro, também concorda que existe uma fragilidade nas instituições na falta de apoios aos nadadores salvadores? Sempre de acordo. Perdão. Cumprimento os meus colegas, cumprimento lá em casa os telespectadores e a Nádia, como é óbvio. Eu acho que era importante também fazer aqui uma ressalva que há de facto um aumento de praias vigiadas, que também é, por um lado, é óbvio que há falta de nadadores salvadores, ponto final parágrafo, mas também temos que enaltecer que o número de praias que há uns anos atrás tinham este apoio fundamental que é a vigilância das praias, e nós podemos dizer, não é só as praias em toda a costa marítima, mas também inclusive já se faz apoio em praias fluviais. O que quer dizer que há aqui uma evolução, o que quer dizer que há aqui uma visão estratégica de que a água é sinal de perigo. As pessoas tanto vão para o mar como vão para o rio. Esta é a primeira questão que é preciso salvaguardar, ou seja, há de facto aqui
digamos, uma particularidade de que uma preocupação de ambos os, quer fluvial, quer marítima. Primeira questão. Segunda, logo se aumenta o número de respostas, ou seja, se não há mais candidatos, vamos notar esse déficit. Agora é importante aqui também referir, e penso que até já foi dito aqui pelos meus colegas de painel, que é as corporações de bombeiros. E eu sei que as corporações de bombeiros muitos bombeiros não têm a formação adequada para serem, ou certificado para serem salvadores, mas se calhar podemos começar por aí. Ora, não é uma matéria que eu não domine, se calhar o Miguel Lemos provavelmente pode dar melhor essa explicação, mas se existisse uma entidade que acredita a formação, eu acho que está na hora de haver outras entidades que também possam acreditar, porque se calhar, se a acreditação ficar resolvida, se for possível formarem mais profissionais, mesmo sazonalmente, e aí, por exemplo, estamos numa altura de centralização, delegação de competências, porque não as câmaras também poderem articularem de que os bombeiros voluntários, e temos, felizmente, porque eu falo, por exemplo, o caso de Gaia, mas que Gaia diz várias cidades do país, têm bombeiros voluntários. Ora, facilmente podem fazer digamos, protocolos com que os bombeiros podem ter essa valência até através de um subsídio, através de um protocolo, poderem alimentar este déficit de técnicos, neste caso, nadadores salvadores. Também acrescentar aqui outro aspecto, também parece-me importante, que é 5 ou 10 centímetros, por amor de Deus, seja a legislação tem que ser algo um processo dinâmico. Se existe esta lacuna, de facto é preciso discuti-la, porque não é por causa de 10 centímetros ou 5 centímetros que não se pode homologar umas piscinas para fazer a formação. É preciso, digamos, atalhar caminho. Por outro lado, preocupa-me, porque essa é a questão focal, nós estamos aqui a falar de uma questão de segurança, ou neste caso insegurança, porque não existindo os profissionais, e agora vou pegar os profissionais, quando responsáveis, não é? Quando técnicos habilitados não existirem, de facto nós vamos pôr aqui em perigo, ou em risco, o aumento dos acidentes digamos, nestas praias, porque foram vigiadas até agora e muitas delas podem não ser. Agora, também para abordar a questão das concessionárias, o Camilo há um bocadinho falava, é óbvio que as concessionárias, por esta ou por aquela razão, nomeadamente a diminuição do areal e até reajuste até territorialmente em termos de frente marítima, diminuem o espaço de concessão, logo menos rentabilidade, é óbvio. Mas as concessionárias também podem ter elas já têm, penso que já têm essa obrigatoriedade de alocarem um nadador salvador. Mas se calhar vão esbarrar com a questão de onde é que vão buscar. E é óbvio que há uma franja, e eu aí sou um defensor, claro, partilho inteiramente com a sugestão do Nuno Camilo, que é na área do desporto, porque se há alguém que leciona, que ensina a nadar, que ensina a ter resposta a dar em termos de atuação num processo de natação, poderia estar meio caminho andado e não precisava até inclusive de determinada licenciatura, por exemplo, até finalistas alunos de desporto, podiam terem, não é acesso direto, mas podiam ter aqui, digamos, uma equivalência já próxima, não numa porcentagem, para poderem exercer esta atividade. Servir de apoio. Deixa-me só, muito rapidamente, para esclarecer, que é o seguinte, efetivamente o que a legislação obriga é que os concessionários é que são os responsáveis pela, vamos dizer assim, contratação dos nadadores e, portanto, pressupõe o pagamento dos nadadores. O que acontece é que, hoje em dia, devido a uma gestão mais integrada, para dar uma resposta melhor à situação, normalmente se faz os chamados planos integrados de segurança, em que, portanto, o concessionário é a mesma responsável pelo pagamento do nadador, mas há um programa global para todo o concelho, portanto, há uma divisão territorial dos próprios meios e, portanto, há um preço comum para todos e o concessionário não tem que ir atrás do nadador. Portanto, a própria Associação de Nadadores aloca os meios ao chamado Plano Integrado de Segurança.
E, efetivamente, isto não é obrigatório que aconteça, o próprio concessionário pode ir diretamente recrutar nadadores, mas lá está, disse muito bem, onde é que os vai buscar? Porque o problema de fundo é a não existência de nadadores. Portanto, no caso do Plano Integrado de Segurança, acaba por até facilitar, porque há uma gestão territorial e, portanto, pode haver uma praia com um nadador, outra que é obrigatório 2, mas há aqui uma gestão integrada e que facilita do ponto de vista operacional. Apenas dizer, também para terminar, uma homenagem que eu gostava de fazer realmente a estes jovens que, apesar de tudo, apesar da dificuldade, acabam por aceder a esta atividade e principalmente a quem os coordena, porque, efetivamente, eu também compreendo que, por lado de quem coordena os nadadores salvadores, também tem esta preocupação de onde é que os vai buscar, de convencê-los a trabalhar, de fazer os turnos, fazer toda esta logística e, portanto, deixo aqui também a minha homenagem a quem tenta também estar do lado da solução e não do problema. Um problema no arranque da época balnear que, face à situação e à falta de medidas, é pedido então aos banhistas que tenham cuidados redobrados. Passamos agora então ao segundo tema, inflação em Portugal. Começo por si, Nuno Camilo. Qual é o impacto da situação da inflação na sociedade civil atualmente? Bem, este é um tema que eu acho que preocupa todos em geral e muito em particular as famílias que atravessam mais dificuldades. Nós hoje em Portugal temos 24% da população nacional, que são cerca de 880 mil trabalhadores, que têm o salário mínimo neste momento e que, com a inflação que nós estamos a ter, vão começar a passar situações de grande constrangimento. Vejamos que no supermercado nós tivemos em 40 euros um aumento de 12 euros, na gasolina tivemos alguns aumentos que chegaram a 30 euros o depósito. Estamos a falar, por exemplo, no caso do óleo alimentar subiu para cerca de 56%, na farinha passou para 37%, os ovos para 22% e, por exemplo, na questão da botija de gás já chegou aos 130 euros, quando há bem pouco tempo estava nos 110 euros, a botija de 25 quilos, que é a botija que é mais industrial e que se usa essencialmente no que diz respeito à restauração e outros setores de atividade. Portanto, já para não falar na questão dos empréstimos, os empréstimos, um empréstimo na ordem dos 400 euros tem quase um aumento de 99 euros. Portanto, este é um estrangulamento que nós vamos ter. Não é, como é óbvio, uma consequência de gestão do governo que está atual em funções, nem o anterior, é a conjuntura global. Portanto, temos que ver esse enquadramento, mas eu acho que a Europa tem que tomar aqui medidas de fundo. E quando eu digo medidas de fundo é que, por exemplo, o preço da farinha, eu acho que tem que levar aqui um travão, não é? Como foi o que aconteceu nos testes de Covid. O governo impôs um teto aos testes de Covid. E quando nós falamos na farinha, estamos a falar essencialmente, a Europa devia fazer aqui, tipo, uma aquisição, eles próprios a fazer e depois os países poderem escoar o consumo, porque o que está aqui em causa, a farinha é quase um dos bens mais essenciais. Estamos a falar do pão, essencialmente, que alimenta muitas famílias, e quando nós estamos numa altura de crise, o que existe é uma substituição económica, que é, muitas vezes deixa-se comprar 10 bifes, passa-se a comprar 8, em vez de comprar 10 pães, passa-se a comprar 20. Exatamente. É o efeito de substituição que está prontamente e há muitos anos já estudado nestas áreas. E aquilo que me preocupa essencialmente é o que vai acontecer nos próximos tempos. É óbvio que os mercados não são controláveis, mas parece um bocado ingrato. Se nós, há 6 meses atrás, tínhamos a Europa a injetar dinheiro nas economias e a meter dinheiro a toda a força, agora, por outro lado, estamos a pagar os empréstimos que recebemos, mas temos um aumento da taxa de juros. E isto leva-me a dizer o seguinte: os Estados Unidos foram o país do mundo que saíram mais rápido da pseudo-crise. Foram os que conseguiram rapidamente retomar a atividade. E fizeram uma coisa simples, que foi, carregaram num botãozinho que se chama impressão de notas, e aquilo começou a imprimir e começou a injetar outra vez dinheiro na economia. Nós, na Europa, temos um problema estrutural, que é o problema... não temos esse botão.
nós temos o botão, mas eles não sabem onde é que se carrega, não é? E este é o problema, que é aquela linha de pensamento muito alemã, em que a dívida tem que diminuir, mas nesta altura o que está em causa é a sobrevivência das populações. E aquilo que eu acho é que Portugal, neste momento, e eu recordo-me com grande alegria de ouvir o José Sócrates dizer que a dívida não é para se pagar, é para se ir gerindo. Portanto, eu acho que nesta altura nós devíamos olhar e dizer assim, ok, vamos aqui fazer um esforço financeiro com a Europa para a dívida se ir gerindo e começarmos a injetar, não é dinheiro na economia de uma forma desmesurada, não é? Porque nós vemos ainda agora o PRR, que vai introduzir uma série de milhões na nossa economia, mas o que está aqui em causa é este dinheiro não vai chegar às classes inferiores, infelizmente, e que têm mais dificuldades. Portanto, no meu entender, era preciso haver aqui uma estratégia global da Europa toda, no sentido de conseguir amortizar esta crise, que vai ser uma crise, no meu entender, bastante dura. E vejamos o seguinte, que é, nós neste momento vamos ter uma contração do consumo considerável, já estamos a começar a ter dificuldades em alguns produtos alimentares que já não estão a chegar nas quantidades que são desejadas. Isto não há nenhum alarme social, atenção, nenhum alarme do ponto de vista macro. A única coisa que acontece é que, por exemplo, o caso da farinha, e nós sabemos que a proveniência dela, grande parte dela vinha da Ucrânia, o que acontece é que neste momento já há padarias que estão a pedir uma tonelada e só vêm 800 quilos. Estão a pedir 2 toneladas e vêm um bocadinho menos, já para não falar no preço que está a acontecer. Portanto, se a Europa não tomar medidas rápidas e urgentes, nós poderemos vir a ter aqui um problema social, no meu entender, grave. E era isso que eu gostaria de alertar. Por isso é que eu considero que a Europa ou toma medidas, ou então isto vai ter custos muito grandes para nós todos, em termos globais, entenda-se em particular para os europeus. Porque com esta lógica que a dívida tem que reduzir, e vejamos, nós hoje entramos numa economia como a italiana, que tem uma dívida interna assustadora, e é uma economia que funciona e que a coisa não tem grandes problemas. É a terceira maior. Olhamos, por exemplo, para o caso da Alemanha, a dívida da Alemanha subiu 9 pontos percentuais, o que é uma coisa insignificante, nos últimos 5, 6 anos, enquanto tivemos outros países que subiram 10, 15, 20, 30, 40 pontos, e os alemães neste momento também estão com o mesmo problema estrutural que nós estamos. Portanto, temos rapidamente que olhar para isto, não como um drama, mas acima de tudo como uma questão que tem que ser rapidamente resolvida, sob pena de nós termos grandes constrangimentos. Porque vejamos o seguinte, o que é que vai acontecer a estas pessoas, aos 880 mil trabalhadores que têm o salário mínimo? Eles não têm capacidade de esforço para absorver um aumento de 1,2, ou 1,5, ou 1,7 relativamente aos empréstimos. E estamos a falar em empréstimos com taxas de juro baixas, não estamos a falar de empréstimos ao consumo, não querendo fazer publicidade, mas daquelas empresas que fazem empréstimos rápidos que nós automaticamente telefonamos e passado 2 horas temos 500 euros, ou 1.000, ou 2.000, ou 3.000 na conta. Não estou a falar desses empréstimos, porque as taxas de juros são muito maiores, portanto o aumento deles é muito preocupante. E que, por exemplo, a questão do aumento dos combustíveis, só esse esforço de tesouraria para uma família que tenha 2 salários mínimos, em que tenha um aumento do supermercado e um aumento só dos combustíveis, só aqui o esforço é brutal. E isso preocupa-me, e acho que o limiar da pobreza pode aumentar drasticamente, não é em Portugal, é na Europa toda. Doutor Miguel Lemos, a amortização da crise da Europa pode passar só por uma pressão sobre o Banco Central Europeu para aumentar as taxas de juros? Bom, isto é um caso muito mais complexo, porque nós temos aqui 2 problemas que o Nuno já levantou e que se acabam por conjugar no mesmo momento, que é um aumento da inflação e um aumento das taxas de juros. E é complexo por uma razão, porque enfim, a inflação por si só não significa, em alguns casos, não é este, eu já tentarei explicar, mas a inflação por si só, enquanto enfim, fenómeno económico, nem sempre é mau.
porque a inflação muitas vezes acontece em períodos de enorme consumo, não é? Portanto, numa economia expansionista, e, portanto, por haver um aumento do consumo, naturalmente que provoca efeitos inflacionistas. O que estamos aqui hoje a ver é que nós estamos perante movimentos de aumento de inflação conjugado por aumentos de preços, não por via do aumento do consumo, mas por enfim, escassez na produção, escassez na origem, enfim, arrisco-me a dizer aqui também alguma especulação em algumas áreas económicas, enfim, porque agora o Covid, a guerra, etc., provocaram aqui alguns aumentos de preços, e portanto nós estamos aqui, eu arriscava-me a batizar como uma má inflação, porque lá está, como há pouco dizia, obviamente que uma economia saudável é uma economia que tenha uma inflação controlada, a inflação há de sempre existir, é bom sinal, é sinal que a economia cresce, mas uma inflação estabilizada, não é uma inflação como estamos a ver na ordem dos 8%, e com problemas estruturais para as famílias, para as empresas e também até para os Estados. Portanto, este é um problema complicadíssimo, com a questão da inflação, que vai trazer efetivamente problemas graves às populações. Obviamente que, como aqui foi dito, as populações mais vulneráveis, obviamente que serão penalizadas, mas eu gostava aqui de referir um dado social que eu considero muito importante, que é a classe média, porque a classe média efetivamente é quem mexe a economia, é a classe média que é o motor da economia, e arrisco-me a dizer que, naturalmente, que as classes mais desfavorecidas são altamente penalizadas, e podemos ter aqui fenómenos de pobreza, etc., que lamentamos, mas as classes mais prejudicadas neste tipo de momentos económicos é a classe média, porque é a classe média que tem os empréstimos à habitação, é a classe média que, enfim, que maior consome, e, portanto, se há um aumento dos preços, vai diminuir o consumo. Depois há as pequenas, as empresas familiares, nomeadamente componente de restauração, etc., que, enfim, que é a classe média, no fundo, que alimenta, que também sai prejudicada e que provoca crise nesses setores. Portanto, a inflação, de facto, aos índices, aos níveis que temos hoje, é dramático. Quanto à questão da taxa de juro, enfim, é um tema um pouco diferente. A questão do botão, que aqui há pouco se falava, enfim, também é preciso ter cuidado com a questão do botão, porque o facto de haver, para já, enfim, o Banco Central Europeu nos seus estatutos tem uma ortodoxia do controle da inflação, lá está, e que, portanto, isso quer dizer, um compromisso de honra, é sagrado por via do estatuto do Banco Central Europeu. E, portanto, a questão da emissão da moeda, portanto, dos chamados movimentos expansionistas monetários, não é possível aos Estados da zona euro. E não é possível ao Banco Central Europeu. Mas também, vamos lá ver uma coisa, uma medida monetária expansionista nesta altura, e é ela também aumentar a inflação. Portanto, o controlo, no fundo, o controlo da emissão de moeda e o controlo da taxa de juros é por si só também um mecanismo de controlo da inflação. Portanto, de facto, a solução, a meu ver, não seria essa. Obviamente que, estando perante um movimento inflacionista grave, a juntar ao aumento das taxas de juros que vai penalizar as famílias e as empresas, obviamente que eu acho que o Banco Central Europeu deveria, enfim, talvez repensar e fazer aquilo que fez, a meu ver, bem, na altura da crise da dívida soberana, que foi efetivamente apoiar a economia e comprar dívida e apoiar os Estados-membros no sentido portanto, do controlo no fundo, da dívida soberana e das taxas de juros, limitando por essa via, que é uma via artificial, mas que existe na economia, controlando o aumento da taxa de juros, portanto, não aumentando, para que realmente não se junte as duas situações dramáticas para as famílias e para as empresas. Agora, de facto, esse controlo, essa estagnação da taxa de juros,
também tem que ser vista à luz do que está a acontecer pelo lado da inflação, com alguma cautela para que um problema não vá ainda afetar mais o outro. Mas eu estou de acordo, acho que efetivamente o Banco Central Europeu tem que repensar e porventura tomar medidas como tomou há 3 e 4 anos atrás para estancar o crescimento da taxa de juros. Engenheiro Manuel António Ribeiro, vou pegar agora numa palavra utilizada por o Nuno Camilo. Podemos estar a assistir então a um estrangulamento, acha que podemos estar a assistir a um estrangulamento na classe média e baixa com as taxas de inflação? É óbvio que será claramente, digamos, eu diria que a classe média é quase que o para-choques, permitam-me a expressão, da economia. Mas não há dúvida. E o Miguel Lemos acabou há bocadinho de dizer, mas esse para-choques faz parte, o carro tem vários, e vou comparar a economia a um carro, o carro tem vários componentes, é constituído por vários elementos. E eu acho que aqui o motor do carro é de facto, aqui é um grande desafio para a União Europeia, é de facto, o Banco Europeu tem que ter aqui um papel fundamental. Eu diria que a União Europeia está a braços com a maior dificuldade desde a sua Constituição. E vou dizer porquê. A primeira, porque de facto está a viver um conflito armado às portas. Eu diria, nem sei se é às portas, se é dentro do sótão, ou coisa do género, mas vou pegar nas portas. E, primeiro, este conflito armado. A seguir, vem de uma pandemia que ela ainda não está completamente, digamos, retirada dos nossos dia-a-dia. E depois, como isso não chegasse, estas duas coisas juntas dão aqui um processo inflamatório brutal. É óbvio que, como se não chegasse estes dois ingredientes, temos agora mais estes dois, um que é a inflação e outro que é as taxas de juros que vêm aqui incendiar, de facto, quer não só o aumento de preços dos bens alimentares, e inclusive nos combustíveis. Repara, hoje a testar um depósito, e o Nuno Camilo disse muito bem, hoje é uma percentagem significativa de um vencimento. Ora, é óbvio que os países, como o caso de Portugal, que têm uma grande percentagem de cidadãos que têm vencimentos baixos, é óbvio que vão ser mais seriamente afetados, digamos, numa lógica de imediato. Soluções. Eu acho que, de facto, este desafio que a União Europeia está perante, eu acho que é o maior desde a história, desde a sua Constituição. É óbvio que a questão das dívidas, Sócrates dizia que as dívidas não são para se pagar, são para se ir pagando. Eu não sei até quando e como e de que forma, mas é óbvio que tem que haver com equilíbrio, porque nesta altura as famílias que vêm de 2 anos de restrições brutais, de condicionalismos, e depois estamos a falar em pessoas. Mas há aqui uma coisa que nós temos que também ter em atenção, que são os eixos do carro, que é as empresas. Ou seja, há de facto aqui uma necessidade e urgente em que as economias, e a União Europeia tem este papel fundamental, possam ajudar as empresas de alguma forma a fazer face a estes aumentos de energia, que são brutais, fruto de deste conflito que veio a agravar. E o Miguel dizia há bocadinho, e é verdade, há aqui uma boa dose de especulação. Eu não dizia uma pequena, há uma boa dose de especulação, não é só nos combustíveis, em todos os produtos. Há um aproveitamento até significativo de alguns setores empresariais que aproveitam a lógica de que o combustível está mais caro e muitas das vezes acabam por incrementar no produto final. Ora, e depois o resultado é de facto quem absorve, são os consumidores. Por isso, há aqui, e termino com isto, há um grande desafio para a União Europeia,
como é que a União Europeia vai conseguir ultrapassar esta taxa de juros, que a continuar assim vamos ter um outro problema mais à frente, que é todos os empréstimos que estão em curso. As moratórias foram há pouco tempo, terminaram as moratórias e a curto prazo vão ter que ser feitas outras, porque senão as casas vão ser outra vez devolvidas ao banco e vamos ter aqui um problema da banca. Ou seja, exatamente, ou seja, temos aqui, a União Europeia tem aqui de facto um desafio considerável a curto prazo. Há uma coisa engraçada, que lá está, porque, por exemplo, não sei se sabem, mas na Bélgica, se calhar outros países, mas a Bélgica eu sei que existe, há um mecanismo automático que quando há inflação, os próprios salários acompanham, e há um mecanismo automático de aumento salarial. Isso, por um lado, se pensarmos bem, pode ser interessante do ponto de vista do trabalhador e da sociedade, da comunidade, mas depois lá está, há o outro lado da moeda, que é as empresas, normalmente o Nuno Camilo fala, que é a capacidade das empresas também pagarem. Portanto, isto de facto é realmente complicado, não é? Porque é um desafio, grande, mas também é verdade que a questão da dívida e das dívidas, quer dizer, também não se pode ser ortodoxo, é certo, eu não defendo essa ortodoxia, mas uma dívida controlada, ou pelo menos nos últimos anos tem vindo a haver um maior controle sobre a dívida pública, uma economia também tem maior capacidade de resposta a situações de crise, não é? Portanto, uma declaração de intentos. Eu não quis dizer, se calhar não me expressei bem, mas eu acho que nós devemos reduzir a dívida, mas na conjuntura que o que nós estamos aqui em causa são direitos fundamentais. Estamos de acordo nisso. Arrasta. Não, sem dúvida. Drama. Ou seja, ela pagar-se, mas fazer uma reconversão. Exatamente, Tem que ser uma adaptação às planear circunstâncias. as metas. Uma adaptação às circunstâncias. Passamos agora então ao último tema, a Conferência sobre os Oceanos das Nações Unidas a realizar-se em Lisboa. Começamos então pelo engenheiro Manuel António Ribeiro. Esta conferência aplica-se efetivamente pode aplicar-se como um novo capítulo na ação mundial sobre os oceanos? Eu diria que se não, que deva ser. Eu acho que de facto esta conferência veio, eu tenho que dar digamos uma palavra acho que merece. O secretário-geral da ONU tem de facto tido um papel fundamental, não só nesta temática, mas não só até nos próprios conflitos armados que têm existido. Mas, e porquê este relevo? Esta conferência dos oceanos foi organizada por Portugal e pelo Quénia, nós estamos a falar, quando se fala dos oceanos, muitas das pessoas olham para os oceanos quase que, não digo como os nadadores salvadores que vão proteger, salvaguardar a segurança de uma praia, mas estamos a falar de algo que parece que não, mas cobre 70% da superfície da Terra. Exatamente. Ou seja, só restam 30%. Ora, digamos, uma dimensão destas, que 80% do ar terrestre no mar, estamos a falar de uma grandeza brutal. Ora, e o que se depara, e é importante não só referir que o oceano tem agora aqui um problema só de poluição, e até inclusive, como muitos falam, que é a poluição que é um problema, que é a subida do nível das águas, mas eu diria que há mais problemas. Por exemplo, que é brutal, o aumento da temperatura. Inclusive, nós hoje assistimos a corais a desaparecerem, fruto da acidez que cada vez é maior nos oceanos. Nós temos uma desoxidação
do oceano, porque cada vez tem menos oxigênio devido à poluição. E depois o que é que nós deparamos? Deparamos é que as sociedades olham de facto para o impacto que tem quando há toneladas de plástico em plenos oceanos, as micropartículas que depois aqueles plásticos vão se subdividir e muitas das vezes depois entram na cadeia alimentar e depois nós acabamos por absorver, arrastamos constantemente digamos, esta realidade que, por um lado, nós não temos a consciência, mas 50% do oxigênio que nós respiramos é produzido pelo mar e para terem uma ideia, 25% das emissões são absorvidas pelo mar. Ou seja, é de facto era importante ir mais além. Várias intervenções foram feitas nesta conferência o que eu retirei, diria, da grande maioria foi que não vale a pena dizer que é preciso fazer, tem que ser feito. Tem que ser feito, exatamente. Não vale a pena fazer metas para 2030, 2040, 2050, tem que ser feito agora. O desafio é se de facto, porque isto é uma decisão política, aí não há outra especulação, eu acho que acho que com isto conseguiam, porque há 17 grandes objetivos de desenvolvimento sustentável que as Nações Unidas pretendem implementar no âmbito desta conferência e que estes 17 objetivos têm a possibilidade de serem implementadas medidas que mundialmente podem ter impacto de duas maneiras. A primeira é, de facto, a proteção em termos das alterações climáticas e a outra é manter o equilíbrio, digamos, da Terra. E esse equilíbrio pode ser feito, nesta altura, nós vivemos cada vez mais numa construção, numa concepção de produção de energias verdes. Ora, o oceano tem uma capacidade notável, não só de produzir energias, mas também até inclusive de recolher elementos que só o oceano tem inclusive para produtos farmacêuticos e até para a exploração científica. Ora, nós não conhecemos uma grande parte do oceano, que é notável. Nós tivemos, eu acho que até já foi dito cá por um dos colegas, nós tivemos a ambição, ainda hoje temos a ambição de explorar a Lua, explorar os planetas com não sei quantas naves, não sei quantos foguetões, não sei quantos astronautas, e há uma coisa que me faz confusão, de facto então e nós não exploramos o oceano, que não conhecemos o oceano, que é ir a caminhar, entre aspas, pela praia e depois começar a ir pela cota da areia e explorar. Ora, há de facto aqui, eu acho que a conferência dos oceanos em Lisboa vai de facto alterar aqui o paradigma. Ora, eu tenho a convicção perfeita de que depois da Conferência de Lisboa os oceanos vão ser encarados de outra forma e com outra objetividade. Dr. Miguel Lemos, concorda com o que acabou agora o engenheiro Manuel António Ribeiro de afirmar, sendo que nesta mesma conferência, por exemplo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pede desculpas aos jovens pela falta de atenção do mar, sobretudo pelos líderes europeus. Não podemos entrar aqui num paradoxo? Não, eu acho que António Guterres tem tido uma posição muito clarividente e, aliás, acho que está de parabéns pelas posições que tem vindo a tomar logo à partida no que diz respeito às alterações climáticas, que tem sido ele próprio, enquanto Secretário-Geral das Nações Unidas, o motor do debate e da discussão para a preocupação das alterações climáticas e para a imposição de limites ao próprio aquecimento global. E, portanto, a ONU tem sido, de facto, o motor diplomático para a concretização de medidas concretas nesse sentido. E agora está de parabéns com esta realização
do Fórum dos Oceanos, porque mais uma vez coloca na agenda política, ainda para mais numa altura, enfim, num conflito armado na Europa, que podia dispersar as atenções, porque claro, e obviamente que a guerra na Ucrânia é um dado que já aqui foi falado noutros programas, de enorme preocupação, e que é também de enorme preocupação para as Nações Unidas, certamente, mas que podia dar-se o caso de dispersar a atenção para outros temas, que, enfim, de forma diferente, mas também têm um grau de importância para a humanidade. E, portanto, as alterações climáticas não deixaram de existir por haver uma pandemia ou haver uma guerra, assim como os oceanos também não deixaram de ter importância do que diz respeito à questão do plástico, da poluição dos oceanos, do próprio aquecimento dos oceanos, que tem a ver, enfim, com as alterações climáticas, como sabemos, e, portanto, esse pedido de desculpas às gerações mais novas é, por si só, um enorme ato de humildade do Secretário-Geral das Nações Unidas, que deve ser alvo de registro. Uma pessoa que já foi muita coisa, já foi Primeiro-Ministro de Portugal, teve um papel nas Nações Unidas junto dos refugiados e agora é Secretário-Geral. Portanto, e tem aqui um enorme ato de humildade a pedir desculpa às gerações futuras, mais novas e futuras gerações, e que nos deve pôr a pensar, a nós enquanto cidadãos e principalmente aos líderes europeus, de que é preciso de facto arregaçar as mangas e tomar medidas concretas para a resolução destes problemas. Portanto, a conferência, o Fórum dos Oceanos é um fórum de alto nível, que é realizado em Lisboa, portanto acho que também devemos estar orgulhosos enquanto país de receber este Fórum dos Oceanos. Nós que também já num programa anterior, ao falar de oceanos, falávamos deste virar de costas de Portugal para o próprio mar e, portanto, o Portugal agora acolhe o Fórum dos Oceanos e, portanto, acho que devemos estar orgulhosos e uma palavra também já agora, porque, enfim, sendo responsável pela área que tutela o ambiente, ao Ministro Duarte Cordeiro, que efetivamente, não sendo o anfitrião, porque é uma conferência das Nações Unidas, mas é o anfitrião enquanto Ministro do Ambiente de Portugal, e portanto também uma palavra de orgulho por ver, de facto, Portugal na linha da frente deste debate. Agora, efetivamente, os fóruns diplomáticos, as cimeiras diplomáticas, são de enorme importância para a discussão dos temas e o chegar a compromissos, o aproximar compromissos entre os líderes europeus, mas isto é um bocadinho como a COP, não é? Portanto, se não se firmar medidas concretas, metas, e que os governos, os chefes de Estado ou os chefes de governo, após a negociação dos ministros que tutelam as diversas pastas, dos negócios estrangeiros, ao ambiente, ou o que seja, se depois os chefes de Estado ou os chefes de governo efetivamente não afirmarem um compromisso, se os países não afirmarem um compromisso para atingir determinadas metas, estes fóruns enchem-nos de orgulho, enchem-nos de uma série enchem-nos o ego, é importante, temos aqui diversos líderes europeus, mundiais, temos enfim, todo o mundo se reúne em Lisboa, mas eu gostava, e espero que isso vá acontecer, não estou a dizer que não vai acontecer, espero mesmo, tenho essa expectativa, gostava que, quando estes líderes deixassem Lisboa e regressassem aos seus países, levassem na bagagem compromissos concretos para implementar e que nós, daqui a uns anos, não estejamos novamente a pedir desculpa às futuras gerações, possamos dizer, em 2022, em Lisboa, tomámos medidas, pedimos desculpa, mas tomámos medidas e, portanto, a situação agora é melhor do que a encontramos há uns anos atrás. Dr. Nuno Camilo, compromissos na bagagem, mas não nos podemos esquecer que, se calhar, esta conferência foi um bocadinho posta de lado à realização de duas mais conferências, da NATO e do G7, que dá aqui também tem um destaque nos líderes internacionais. Não, eu devo dizer que eu, quando olho para esta conferência, devo salientar o seguinte. Primeiro, ela foi feita em Lisboa porque António Guterres é o secretário-geral da ONU. Se ele não fosse, não era feita cá, na minha opinião. E se nós fizermos um bocadinho a retrospectiva histórica, a diplomacia portuguesa tem sido muito forte
e vejamos que o Tratado de Lisboa, a União Europeia foi feita em Lisboa, agora o Fórum dos Oceanos, a diplomacia, neste caso portuguesa, relativamente à questão da China com Macau, em que nós fizemos a transição, uma coisa pacífica, bem elaborada, entenda-se, a diplomacia portuguesa foi que desenhou a solução pacífica nos conflitos armados em alguns países africanos. Portanto, temos tido um papel que eu acho bastante relevante e que devemos destacar, e prova disso é que já tivemos um Presidente da Comissão Europeia, temos um Secretário-Geral das Nações Unidas e já tivemos um Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Freitas do Amaral. Entre muitos outros lugares que o António Guterres, além de ser Secretário-Geral, foi o Alto Comissário para os Refugiados. E muitas outras pessoas portuguesas que desempenharam cargos relevantes. Isto é um sinal da força e da dinâmica do nosso país. Relativamente à questão da NATO, eu devo-lhe dizer que essas duas conferências a nós passam-nos um bocadinho ao lado, porque é mais do mesmo. Eu não vejo a sair de lá grandes soluções, nem vejo de lá sair nenhuma novidade que nos faça estar atentos. Mas, se calhar, esta dos oceanos, desculpem o termo, mas se calhar é um tema mais sexy, ainda bem que o é, porque capta a atenção das pessoas. E, na verdade, o Manuel António Ribeiro dizia há bocado que 70% do mundo está alocado aos oceanos. E é engraçado porque nós vamos à praia, deixamos uma coisa de lixo, depois ninguém se preocupa com as ilhas de lixo que já existem por aí espalhadas pelo mundo, porque há muito espaço e a água vai resolvendo e isto não dá chatices. Mas, na verdade, nós não estamos a saber aproveitar. Nós, os portugueses, foram aqueles que mais foram aventureiros, e quando eu falo dos portugueses, falo até em particular da nossa cidade, da região aqui do Porto. Foi daqui que partiram várias naus para descobrir esse mundo fora e, na verdade, nós temos um potencial enorme, não só pela dimensão costeira, mas também pela captação. Há, neste momento, a própria Universidade de Lisboa já está a desenvolver uma série de pós-graduações ligadas à área dos oceanos e a desenvolver aqui mais áreas de estudo. Porque, na verdade, existe um potencial enorme que há um conjunto de, eu diria, matérias-primas que se vão começar a esgotar e que nós podemos redescobrir outras matérias-primas que os oceanos têm e que podem resolver. E prova disso é que existem profundidades que nunca foram atingíveis e que nós nem sabemos o que lá se passa. Portanto, é engraçado. Vamos à Lua, mas lá embaixo ninguém vai, não é? Pronto. Mas, na verdade, eu devo-lhe dizer que, neste momento, é muito perto. A conferência da NATO e do G7, se calhar estava mais preocupado com o que é que os Bilderberg decidiram, a conferência de Bilderberg decidiu, do que a conferência do G7 e da NATO. Porque, na verdade, eles não acrescentam muito. Eu presumo que eles devem estar a distribuir uns post-its a dizer na NATO o que é que cada país tem que comprar aos Estados Unidos no que diz respeito a armamento, que é para a máquina do funcionamento da guerra continuar a servir o mundo e todos os países em particular. Pegando agora também, como o próprio Presidente da República afirma, Portugal é o que é graças aos oceanos. Vivemos uma corrida contra o tempo que não podemos recuperar e agora é esperar para saber então as medidas que vão ser aplicadas de acordo com a Conferência de Lisboa dos Oceanos. Passamos agora aos destaques, ao destaque da semana. Começamos então por si, Engenheiro Manuel António Ribeiro. O destaque, e antes de eu dizer o destaque, são só dois apontamentos sobre os oceanos, que me esqueci. A importância da juventude. Hoje a juventude tem outra relação com o ambiente e com os oceanos do que no nosso tempo, anteriores. E também dizer outro aspecto, que é o território que nós temos em termos de mar é muito superior ao território que nós temos terrestre. Ou seja, é importante que Portugal olhe para um espaço que é dele, mas que não é em terra, mas é em mar. Destaques. Qual era o destaque que eu dava esta semana? O destaque que eu dava era numa era em que tem, para mim é um património que Portugal tem, que é a gastronomia, e que numa altura em que precisamos também de alavancar a economia, precisamos até para contrariar as dificuldades que nós começamos, que nós há bocadinho falámos sobre a questão da inflação e até inclusive
taxa de juros e etc., é de facto, a economia precisa de ter esta dinâmica. A importância das confrarias. As confrarias gastronómicas têm uma importância crucial em termos não só gastronómico, mas também económico e até cultural. E está de parabéns uma confraria do nosso país, que é a Confraria da Broa da Vintes, que fez 25 anos no passado sábado, em que celebrou o 24º capítulo e que entronizou mais 29 confrades. E está de parabéns porque, primeiro, a promoção de uma iguaria, neste caso de Gaia, em Avintes, a famosa Broa da Vintes, mas não só, há o património cultural histórico do pão, e o Nuno Camilo há bocadinho falava da importância do pão, e até se calhar podemos ir aqui com os ponteiros atrás, a importância do pão que existia naquela altura, daí aqui a Broa da Vintes e outras, neste caso particular, que o povo tinha como primeiro bem alimentar. Ainda hoje, 25 anos depois, esse pão, esse conceito, esse bem alimentar essencial, é protegido por essa confraria. 2 aspectos, e porque estão de parabéns. Primeiro, por 4 aspectos, peço desculpa, com isto termino. Primeiro, porque foi graças à confraria que foi possível passar de 23% para 6% o IVA, graças a reuniões que a confraria conseguiu ter com a autoridade tributária. Outro feito, e estão de parabéns por isso, que é o transporte da broa, é feito em papel, mas que a ASAI, no transporte, várias vezes implicou que não devia ser em papel, porque estão, segundo referiam que não era higiênico, não era seguro, mas foi depois de várias reuniões, foi aceito, por isso um aspecto. E depois tem 2 aspectos que também acho que são de relevo. A construção do monumento de homenagem à Broa da Vintes, a ser colocado numa rotunda na Avenida Vasco da Gama, em Avintes, e a construção do Museu do Pão, em Gaia, o Museu do Pão Broa da Vintes, que irá alocar não só o património da Broa da Vintes, mas também, inclusive, o museu de vestuários, ou seja, de tradições que no passado as padeiras ao longo dos anos foram extintas. Por isso estão de parabéns a Confraria da Broa da Vintes. Fiquei curiosa agora por provar essa iguaria. Fica combinado para a próxima, trago essa iguaria. Foi a sorte. Dr. Miguel Lemos, qual é o seu destaque? O meu destaque da semana foi esse, ao contrário do que aqui há pouco foi dito. Eu gostava de destacar, de facto, a Cimeira da NATO em Madrid e principalmente a notícia de ontem, 28 de junho, sobre a questão do Presidente Erdogan, portanto, da Turquia, no caso, ter levantado o veto à adesão da Finlândia e da Suécia. Portanto, eu acho que é um momento histórico para a NATO, naturalmente, mas é um momento histórico principalmente no contexto atual que vivemos. Sem dúvida. E, portanto, há aqui uma alteração, no fundo, da posição da Turquia relativamente a este caso. Obviamente que isto, enfim, tem a ver com a negociação que foi levada a cabo durante a própria Cimeira, portanto, aqui com uma série de compromissos também que a Finlândia e a Suécia acabaram por firmar com a própria Turquia, mas não deixa de ser bastante interessante. Eu diria que mais do que importante, acho que é interessante este movimento diplomático e, portanto, era este o meu destaque da semana. Acabamos com, então, o Nuno Camilo. Não me lembrava deste momento. Eu estou na expectativa que no programa, sempre que alguém fale de um tema gastronómico, que o traga. Portanto, fica o desafio. Eu não vou falar de temas gastronómicos nunca. Vou-me redimir no próximo. Esse risco.
Eu gostava de dar destaque à cultura, à 41ª edição Fazer a Festa, o Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude do Teatro Arte e Imagem, que se realiza este fim de semana de 29 a 3 de julho na Maia, e acho que todos estão convidados a ir lá, nomeadamente os pais com as criancinhas, para poderem ver aquilo que de melhor se faz neste setor de atividade e que acho que é relevante o teatro e incentivar as crianças à cultura, desde cedo. E mais uma vez agradeço então a vossa presença no Ideias Próprias e este programa está de regresso para a semana.